Segurança em ambiente de ressonância magnética. Oi, Lúcia. Você chegou na hora certa. Esse aqui é o Marcos, o especialista em aplicações da Philips, que veio falar com a gente sobre segurança em ressonância magnética. Muito prazer, Lúcia. Isso mesmo. A segurança tem que fazer parte do nosso dia a dia e é necessário sempre falar e vivenciar esse tema. Além disso, trouxe muitas informações sobre o aumento de incidentes, acidentes, como evitá-los e muitas novidades para nos ajudar na segurança. Olá, que bom. Acho que já estávamos precisando reciclar nosso treinamento mesmo. Desculpe, Marcos, mas qual é a diferença entre acidente e incidente? O acidente é um acontecimento repentino e inesperado que causa dano permanente ou não. Já o incidente não causa maiores consequências, mas ambos são sempre causados por imperícia, imprudência e falta de atenção. Todo incidente tem o potencial de virar acidente. Por isso, temos que prevenir os incidentes e os acidentes da mesma forma. Legal, Marcos. Lúcia, a Philips sempre está nos atualizando em boas práticas de segurança. Aumento de acidentes. Isso mesmo, Antônio. Principalmente porque estudos recentes mostram que o número de acidentes cresceu proporcionalmente mais em relação à quantidade de exames realizados. Veja que em um período de 10 anos, houve um aumento de 114% no número de exames realizados, enquanto o número de acidentes cresceu 487%, incluindo alguns danos sérios e até mortes. O alarmante é que o número de acidentes é ainda maior do que os números oficiais mostram, pois muitos casos não são notificados e não aparecem nas estatísticas. Isso mostra que nossos esforços não estão sendo suficientes, nem sequer para manter a proporção entre procedimentos e acidentes. Eu não sabia que a situação estava tão grave. E quais são os acidentes mais comuns? Com os dados dos acidentes reportados ao FDA entre 2015 e 2016, o grupo MetraSense, liderado por Tobias Gilk, especialista em segurança em ressonância, apurou que 95% dos acidentes estão relacionados ao efeito projétil, queimaduras e danos ao sistema auditivo. Aumento de acidentes. Efeito projétil. Mesmo com a nossa equipe sendo treinada anualmente e o setor todo sinalizado, é necessário se preocupar tanto com o efeito projétil? Na verdade, sim, Lúcia. Os cuidados vão além da nossa equipe, não é, Marcos? Sim, Antônio. Muitas pessoas não sabem que o campo magnético da ressonância nunca é desligado e que tem uma potência muito alta. Às vezes até ignoram que esse campo atrai materiais metálicos, eletrônicos e magnéticos com tanta força que chegam à velocidade equivalente de uma bala. Por isso damos o nome de efeito projétil. Se um objeto desses atingir alguém em sua trajetória, pode causar um ferimento grave ou até fatal, sendo esse o motivo da proibição desses materiais na sala de exame. Vejam que na Suécia foram reportados 200 incidentes no período de 1 ano em ambientes de ressonância magnética. Desses, 73 foram causados por efeito projétil. Vejam alguns tipos de objetos envolvidos. Se perguntarmos se é mais perigoso o equipamento atrair uma tesoura ou uma moeda, o que as pessoas responderiam? A primeira percepção é que só a tesoura é perigosa, mas na realidade o efeito projétil nos dois objetos apresenta risco. A força de atração tanto na tesoura quanto na moeda é a mesma, e dependendo de onde o paciente é atingido, pode haver um ferimento grave. E o tipo de falha na segurança, que permite que uma tesoura, moeda, cilindro de oxigênio ou um bisturi entre na sala de ressonância é o mesmo. Não depende do objeto. Entendi. Se acontecer um incidente com um clipe de prender papéis, pode também acontecer com um cilindro de oxigênio. Isso mesmo, Lúcia. E qualquer pessoa pode estar com um objeto não permitido e causar um acidente com o efeito projétil. Por isso que todos os profissionais que tenham qualquer contato com a sala de ressonância, os pacientes e os acompanhantes devem ser informados, atualizados e relembrados dos procedimentos e normas de segurança. É como na aviação, que é considerada o meio de transporte mais seguro.
Lá, a segurança é levada muito a sério. Todos os envolvidos são continuamente treinados, inclusive os passageiros, que em todas as decolagens assistem às instruções de segurança. Além disso, qualquer acidente ou incidente é investigado até a descoberta das causas. A partir daí, são feitas as correções, aperfeiçoamentos e novos procedimentos de segurança são definidos. Aumento de acidentes. O Diário da Ressonância. Um estudo feito por Mohamed Mansouri e seus colegas foi publicado no Journal of Magnetic Resonance Imaging. Eles avaliaram 362.090 procedimentos em 2016. Os dados analisados mostram que equipamentos que fizeram cerca de 30 pacientes por dia tiveram em média 35 incidentes por ano, ou seja, 3 por mês, o que é bastante preocupante. Antônio, nós coletamos esse tipo de informação? Não, Lúcia, não temos essas informações precisas. Muitos incidentes não são relatados por serem vistos como casos sem importância. Marcos, a coleta dos dados é feita somente no ambiente da ressonância? Ótima pergunta, Lúcia. A ocorrência sempre acontece no ambiente da ressonância, antes, durante ou depois dos exames. Mas as causas podem ter origem fora desse ambiente e precisam ser investigadas para serem corrigidas. Aumento de acidentes. Ventilação. Tudo tem que ser relatado. Um desconforto do paciente durante o exame, por causa do aumento de temperatura, pode significar que a ventilação não esteja ajustada corretamente, que o ar-condicionado não seja suficiente, que a roupa utilizada pelo paciente não é a correta, ou que ajustes no protocolo tenham que ser feitos. Se esses ajustes não forem feitos, um próximo paciente pode ter não só um desconforto, mas um aumento de temperatura mais sério. Um dos recursos que ajudam na segurança é manter a ventilação adequada dentro do aparelho, no gantry. A ventilação é importante para ajudar o corpo do paciente a trocar calor com o ambiente, diminuindo o desconforto dos efeitos de acúmulo de energia. Perfeito, Antônio. Nos equipamentos Philips mais recentes, sempre que um exame é iniciado e a ventilação está em nível baixo, o equipamento emite um aviso. Além disso, antes era necessário entrar na sala de exames para fazer o ajuste de ventilação, mas agora é possível controlar do console. Se mesmo assim o paciente continuar com o desconforto por causa do calor, teremos que investigar. Por isso que todos os incidentes devem ser documentados e levados ao conhecimento de todos. Isso faz com que sejam corrigidos mais rapidamente, evitando outros desconfortos e, principalmente, evitando que esses incidentes se tornem acidentes. A Sociedade Australiana e Neozelandesa de Radiologia criou um documento detalhando os procedimentos para evitar acidentes associados aos exames de ressonância, como, por exemplo, realizar treinamentos de segurança anualmente para todos que interajam com o ambiente do equipamento. Ter o material de consulta sobre segurança com os procedimentos disponível e de fácil acesso. Utilizar o formulário incluso no documento para registrar ocorrências nos exames, sendo que as providências para cada ocorrência devem ser tomadas e concluídas preferencialmente em 24 horas. Com os formulários preenchidos, é possível analisar cada incidente e identificar a causa, e assim tomar as ações necessárias para corrigir falhas nos procedimentos. Por exemplo, Lúcia, a verificação de vários desses formulários preenchidos ajudou a descobrir que grande parte dos incidentes está relacionada ao extravasamento de contraste. Poxa, tenho que reforçar isso com a minha equipe. Isso mesmo, Lúcia. Temos que ter toda a atenção com o paciente antes, durante e depois do exame. E o operador é o responsável final pela segurança relativa ao campo magnético e à radiofrequência. Isso não significa que um não deva ajudar o outro, muito pelo contrário. A segurança é uma obrigação de todos. O caminho do paciente. Marcos, eu quero saber mais sobre acidentes, incidentes e também sobre consistência e privacidade de dados. Vamos analisar todo o caminho que o paciente faz, desde a recepção até a saída após o término do exame. Assim, podemos identificar onde existem possíveis riscos durante todo o processo. Tenho uma sugestão logo de início. Pode falar, Lúcia. Vejo que muitas vezes o paciente não é chamado por seu nome e sobrenome.
Eu já vi confusões acontecerem por causa disso. Perfeito. Então vamos falar sobre consistência dos dados dos pacientes. Sempre e sem nenhuma exceção, o primeiro contato de cada um dos profissionais que atendem o paciente deve ser feito utilizando o nome completo. Mesmo assim, as melhores práticas pedem que se confirme a data de nascimento e até mesmo o número de identidade. Isso evita procedimentos trocados e previne fraudes. E o questionário? Eu sempre confirmo cada uma das respostas com o paciente ou com o responsável, mas muitos não gostam porque acham muito repetitivo. Se é repetitivo para eles que fazem exames de vez em quando, imagine para nós que estamos aqui todos os dias. A confirmação das respostas é um procedimento fundamental para a segurança do paciente. E, além disso, uma boa anamnese ajuda o radiologista a fechar o diagnóstico. Mas eu vejo que muitas vezes os pacientes preenchem tudo, nós confirmamos item por item, mas os operadores nem olham para o formulário. Pois é, o formulário preenchido não protege ninguém. Como falei, o responsável legal pela segurança do paciente é o operador da ressonância. Ele deve conferir todas as informações antes de permitir o acesso à sala de exames. Um dos principais especialistas em segurança em ressonância no mundo é o Dr. Sherlock. Ele é o responsável pelo site MRI Safety, que possui um modelo de questionário com um espaço para que o operador assine após a conferência final. Assinar o formulário é uma medida que chama a atenção sobre a importância da conferência dos dados e para a responsabilidade do operador. Já anotei. Vou falar com o responsável para mudarmos nosso formulário, Marcos. Ainda durante a entrevista do paciente, é importante explicar o porquê de tantos cuidados e dar uma ideia para ele de como será o exame. Isso faz o paciente ficar mais calmo e não se assustar com o barulho ou algum desconforto. Normalmente, os pacientes chegam nervosos com o exame, a burocracia da marcação, convênio, questionários, troca de roupa, atrasos e outros preparativos. Eles precisam de ajuda para ficarem mais calmos. Sem dúvida, Marcos, a humanização é necessária do início ao fim do atendimento, e não só para o paciente, mas também para os acompanhantes que muitas vezes estão mais nervosos que o próprio paciente. Por exemplo, eu já vi várias vezes o paciente relatar que teve vertigens e foi deixado sozinho dentro do vestiário ou circulando pelos corredores com um grande risco de queda. Isso me deixa muito nervosa, porque mesmo que o paciente tenha os sintomas há muito tempo, no momento que ele entra no hospital, passamos a ter responsabilidade total sobre a integridade física dele. Você está certa, Lúcia. Manter o paciente e acompanhantes informados sobre todos os passos do procedimento os deixam mais tranquilos e, consequentemente, mais colaborativos, ajudando a evitar acidentes. Isso ajuda bastante, Marcos? Claro, Lúcia. Houve um caso em que um acompanhante foi colocado na sala de exames sem nenhuma orientação em relação à duração do exame e tampouco sobre os barulhos que o equipamento fazia. Bem, quando começou a primeira sequência, o acompanhante se assustou com o barulho forte, achou que estava acontecendo algo errado. Com medo, o acompanhante viu um botão vermelho e apertou pensando em chamar ajuda. O botão vermelho era o de quench. As consequências foram 2 semanas de máquina parada, mais o custo do reabastecimento de hélio. Sempre que eu escuto essas histórias, eu fico pensando em tudo que pode dar errado quando não seguimos as regras de segurança. Devemos, sempre que possível, evitar o acesso de acompanhantes à sala de exames. Mas se isso não for viável, o acompanhante também terá que preencher o questionário de segurança, porque seu acesso não deverá ser permitido caso tenha algum implante não seguro ou se estiver com objetos metálicos ou eletrônicos. Alguns lugares possuem um formulário especial para os acompanhantes, pois questões como alergia, claustrofobia, exames anteriores, motivo do exame atual e etc. não se aplicam nestes casos. Cada pergunta do questionário é importante. Ele deve ser montado de forma que a conferência seja facilitada. As perguntas para o paciente e acompanhante devem ser fáceis de compreender. Isso diminui os erros de interpretação. Bem pensado, mas existem acompanhantes que simplesmente vão entrando na sala. Avisos. Marcos, e os avisos? Não ajudam? Antônio, eu cansei de ver pessoas passando pelas placas sem ao menos olhar para elas. Em geral, os hospitais são cheios de avisos pelas paredes e portas, e todos se acostumam com isso e passam simplesmente a ignorá-los.
Agora imagine se a porta de acesso à sala de exames estiver em um corredor de passagem. Qualquer um que estiver transitando por ali poderia simplesmente abrir a porta e entrar, muitas vezes por curiosidade, e nesse sentido, todos os avisos colocados são mais uma proteção legal do que uma ação efetiva sobre a segurança das pessoas. A legislação é clara. Lá diz que local de exame deve possuir sistema de detecção de metais para monitoramento do acesso de pessoas e objetos. Uma vez eu visitei um cliente que tinha colocado um detector de metais na porta da sala de exames para impedir a entrada de materiais proibidos. O operador tinha o mau hábito de entrar na sala de exames com suas chaves no bolso. Com o tempo, todos se acostumaram com o alarme do detector de metais soando cada vez que ele entrava na sala e passaram a não prestar mais atenção. Até que um paciente foi fazer uma ressonância onde a maca era compatível, mas havia uma bomba de infusão incompatível pendurada. O alarme soou, mas ninguém se importou e eles entraram na sala. A bomba se espatifou no equipamento e, por sorte, ninguém ficou ferido. Enquanto os profissionais não estiverem comprometidos com a segurança, com a integridade do paciente e não entenderem que pessoas podem se machucar ou até morrer, os acidentes vão continuar. Esse comprometimento seria o melhor dos mundos, Lúcia, mas cometemos erros, e é por isso que devemos cooperar e compensar a falta de atenção de um com a atenção redobrada do outro. É importante procurar sempre desenvolver maneiras para facilitar os processos de segurança, como quando mudamos o modelo da roupa privativa. Checar o paciente. Roupa. Sim, Antônio, você definiu que todos os pacientes deveriam usar somente as roupas privativas. Trocamos o modelo de roupa privativa porque o outro era apenas uma camisola que, além de menos confortável, permitia o contato pele com pele, que eu nunca entendi muito bem o porquê tem que ser evitado. Isso mesmo. E a parte do contato pele com pele eu explico já. Nós também pedimos para tirar os bolsos do novo modelo, pois os pacientes poderiam guardar o celular, chaves ou outros objetos neles e esquecer de tirar antes de entrar na sala de exames. Existe mais um motivo importante para que o paciente tire toda a sua roupa e utilize apenas as roupas fornecidas pelo setor. É cada vez mais comum a utilização de prata na composição de alguns tecidos, especialmente nas roupas utilizadas para a prática de esportes. A prata tem uma ação antimicrobiana e por isso ajuda a diminuir o mau cheiro causado pelo suor. O problema é que a prata também é uma boa condutora de eletricidade e por isso pode aquecer bastante durante o exame. Pitriga e seus colegas relataram em 2013 no AJNR um caso de uma garota que foi fazer um exame de coluna e terminou com uma queimadura de 2º grau por estar usando roupas com esse tipo de tecido. Neste caso, o atendimento antes do exame foi bastante criterioso. Houve a verificação visual na vestimenta à procura de qualquer material metálico, utilizando até um detector de metais manual. Mas nada disso conseguiu encontrar a prata mesclada ao tecido. Em 2017, a doutora Bertrand publicou na Radiology o caso de um cobertor que se incendiou durante um exame de PET-MRI. Em uma análise posterior, foram detectados traços de cobre na composição do tecido. A investigação descobriu que o cobre é utilizado no corte do material durante a produção do cobertor por vários fabricantes. A sequência de imagens mostra o seguinte: combustão do cobertor e pequenos filamentos de cobre que se acredita terem causado o incidente. Então não podemos usar cobertores também? Os cobertores já não eram aconselháveis por não permitirem troca de calor, e este relato reforça a importância de não serem utilizados. É mais um item para checar nos pacientes. Sim, principalmente em pacientes debilitados. Vários estudos mostram que a quantidade de eventos adversos nesse tipo de paciente é maior, visto que são mais sensíveis. Checar o paciente. Pacientes debilitados. Pacientes debilitados têm maior probabilidade de ter febre, edemas generalizados, confusão, arritmia, entre outras comorbidades que podem, por exemplo, causar mais acúmulo de energia ou desencadear crises convulsivas. Além do mais, muitas vezes eles são encaminhados com bombas de infusão, cabos de oxímetro, Swan-Ganz, marca-passos, eletrodos, sondas, entre outras coisas. E, para piorar, são transportados em cadeiras de rodas ou macas que não são compatíveis com ressonância.
É, Marcos. E a maior parte do pessoal de enfermagem que traz esses pacientes não tem conhecimento sobre essas questões de segurança. Por isso, é preciso fazer todas as verificações necessárias. Não basta perguntar para quem está acompanhando. Eu não entendi uma coisa. Se nós usamos eletrodos na ressonância, por que os pacientes internados não podem entrar na sala com os que já estão neles? O problema é que a maior parte dos eletrodos não é compatível com ressonância, podendo causar queimaduras sérias. Dentro da sala, só podem ser usados eletrodos que sejam comprovadamente compatíveis. Entendi. Acidente com torpedo de oxigênio. Eu vou contar para vocês mais alguns casos de acidentes para que tenham uma ideia da gravidade do problema. Ouçam esse caso que aconteceu na Índia em 2019. Um paciente tinha suspeita de meningite e foi pedida uma ressonância do encéfalo. Ela também estava com dificuldade respiratória por conta de uma pneumonia e precisava de oxigênio. O acompanhante era um parente da paciente e ajudava segurando o torpedo de oxigênio. Antes de entrar na sala de exames, ele perguntou se não havia problema estar com o torpedo. A resposta do profissional de enfermagem foi: "Não tem problema não, o aparelho está desligado." Assim que ele se aproximou do aparelho, o torpedo foi sugado pelo equipamento, levando o acompanhante junto, puxado pelos dedos presos na alça do torpedo. O operador hesitou muito para provocar o quench na máquina, o que já mostra uma falha no treinamento. Depois do quench, o acompanhante foi libertado desacordado, mas morreu logo em seguida. Você está brincando? Na autópsia, descobriram que a morte não foi causada pelo impacto direto, e sim por embolia gasosa, pois a válvula do torpedo se rompeu e a vítima inalou muito oxigênio puro. Acidente durante manutenção. Ainda na Índia, teve um outro caso. Um engenheiro fazia manutenção no equipamento e ficou preso quando um torpedo foi puxado para dentro do magneto. A parte bizarra é que o botão de quench foi apertado, mas não funcionou. E ele ficou preso por 8 horas, até que chegasse outro engenheiro com as ferramentas necessárias para baixar o campo. Caramba, cada história. Na investigação, descobriram que havia um lote de equipamentos desse fabricante com problemas no botão de quench. E enquanto eles buscavam uma solução, o fabricante simplesmente pediu que os engenheiros desabilitassem o botão de quench. Aquele era um dos equipamentos do lote com defeito. O engenheiro teve perfuração na bexiga e hemorragia interna, mas sobreviveu. Um outro trabalhador que tentou puxar o torpedo para liberar a vítima fraturou o cotovelo, mas ficou bem. Acidentes bizarros. E o show de horrores continua. Em 2019, na Suécia, aconteceram 2 acidentes bizarros. No primeiro, um acompanhante foi autorizado a entrar na sala de exames usando uma tornozeleira que tinha grande quantidade de material ferromagnético. Sua perna foi atraída pelo aparelho. Com o susto, o operador da ressonância apertou o botão de quench. A vítima não sofreu nenhum dano permanente além do trauma que ficou. O equipamento ficou parado por 2 semanas, causando um prejuízo de mais de $100 mil. Nossa, custa tão caro assim? O custo da reposição do gás hélio é bem alto, e você tem que levar em conta o tempo de máquina parada. No outro caso, na Suécia, um enfermeiro entrou na sala de ressonância supostamente usando um avental de chumbo, mas na verdade era um colete com pesos para manter a forma. Imediatamente o enfermeiro foi atraído pelo equipamento, ficando sufocado. O operador da ressonância não foi bem treinado e, ao invés de provocar o quench para liberar o enfermeiro, saiu correndo para buscar ajuda. Ele voltou correndo com 2 seguranças que entraram na sala de exames com algemas, cinturão e cacetetes, e foram todos atraídos pelo equipamento. Para piorar um pouco mais, um dos seguranças sacou uma faca para cortar o suposto avental de chumbo e liberar o enfermeiro. Por sorte, a faca não machucou ninguém e a vítima foi liberada e levada ao pronto-socorro. Após alguns dias de internação, ele teve alta. Puxa vida, é difícil de acreditar que algo assim ainda possa acontecer. Acidente com arma de fogo. Tem mais, Lúcia. Em 2015, em uma cidade do interior do Brasil, a polícia estava fazendo a ronda durante a madrugada e perceberam algo suspeito dentro de uma clínica de imagens. Os policiais entraram na clínica com as armas em punho para averiguar e foram até a sala de ressonância. Quando o primeiro policial passou perto do magneto, sua arma foi puxada pelo aparelho e ficou presa.
O segundo policial foi dar a volta por trás do magneto para buscar o colega, e sua arma também ficou grudada no aparelho. Por sorte, a arma não disparou e eles não tentaram tirá-la do magneto. Na manhã seguinte, a empresa que fazia a manutenção do equipamento foi chamada para abaixar o campo e retirar as armas. O equipamento ficou inativo por 3 dias. Eu já tinha ouvido histórias de acompanhantes que entram armados, mas a polícia é a primeira vez. E os erros vêm de onde menos se espera. Houve um caso nos Estados Unidos onde foi pedida uma ressonância de encéfalo para um paciente que tinha um clipe de aneurisma. O médico que solicitou a ressonância era o mesmo que tinha colocado o implante muitos anos antes. Por essa razão, o paciente foi autorizado a fazer o exame. Devido à força do campo magnético, o clipe se deslocou, provocando um sangramento que levou o paciente a óbito um dia depois. Além da perda humana, que obviamente é irreparável, houve um processo milionário contra o médico solicitante e contra a clínica. Precaução com tatuagens. É preocupante, Marcos. O assunto tem que ser levado sempre a sério. Mas e quanto aos pacientes com tatuagens? Hoje em dia quase todo mundo tem, e algumas são gigantes. Bom, as tatuagens são basicamente pigmentos depositados entre a derme e a epiderme, através de finas agulhas. O corpo não consegue absorver porque as moléculas são muito grandes. Por isso, ficam ali pela vida inteira. Os componentes utilizados nessas tintas variam não só com as cores, mas também de fabricante para fabricante. Isso torna impossível prever qual será o comportamento desse pigmento sob o efeito da ressonância só de olhar para a tatuagem. Os pigmentos, em geral, contêm dióxido de titânio, chumbo, cromo, manganês, cobre, níquel e alguns materiais derivados de óxido ferroso. E é aí que começamos a ter alguns problemas. Os produtos derivados ou que contêm ferro ficam sujeitos à influência do campo magnético do aparelho, pois conduzem muito bem a eletricidade. A parte da atração não é um problema nesse caso, porque a massa de ferro presente ali é tão pequena que não trará nenhuma consequência, mas a condução elétrica pode trazer problemas. Como assim? Os pacientes sentirão um choque? Não, Lúcia. O que acontece é que durante o exame um campo magnético secundário é aplicado. Como o ferro é um ótimo condutor de eletricidade, ele trabalha como uma antena que capta os pulsos de radiofrequência. A radiofrequência gera uma corrente elétrica que vai circular pela tatuagem. Até aí não há problema. A questão é que quando essa corrente passa da tatuagem para a pele do paciente, ela encontra uma maior resistência. Como consequência, a temperatura da pele aumenta. Ah, então o que o paciente sente é um aumento de temperatura. Sim, e esse calor pode chegar até a provocar pequenas queimaduras. Por isso, o operador tem que saber se o paciente possui tatuagens para controlar de forma mais eficiente os parâmetros que influenciam esse aumento de temperatura. Isso se aplica também à maquiagem permanente. As maquiagens renováveis, cremes e pomadas também podem causar aumento de temperatura, mas essas são mais simples de lidar, pois é só pedir aos pacientes que venham sem ou que retirem antes do exame. Uma publicação do New England Journal of Medicine, liderada por Nikolaus Weiskopf, chegou à conclusão de que fazer exames de ressonância magnética em pacientes com tatuagens representa um risco muito baixo, desde que alguns cuidados sejam tomados. A área de cosméticos sempre tem novidades, e esse é um dos motivos pelos quais o treinamento anual e a revisão periódica dos procedimentos é tão importante. Por exemplo, agora existe um tipo de cílios postiços que tem uma fixação magnética, que obviamente tem que ser retirado antes do exame. E quais cuidados com as tatuagens? Segundo as diretrizes da Sociedade Australiana e Neozelandesa de Radiologia, é recomendado que pacientes com tatuagens com menos de 6 semanas preencham no questionário que estão cientes dos possíveis riscos e implicações. Essa precaução é porque existe um risco hipotético maior nesse tipo de paciente. Eles dizem também que bolsas de resfriamento podem ser aplicadas no local, a fim de evitar o aumento de temperatura. Contudo, essas bolsas tendem a condensar água, e água tem a tendência de acumular mais radiofrequência, provocando aquecimento. Por isso, essa medida é controversa. Além disso, todo paciente consciente tem que ter algum modo de comunicar-se com o operador durante o exame. Por isso, a campainha é mandatória.
Ela sempre deve ser fornecida aos pacientes e o operador deve explicar em que situações ela deve ser usada. Infelizmente, eu vejo que tem muita gente que coloca a campainha na mão do paciente e não fala nada, ou ainda pior, não dá a campainha. Equipamentos de socorro e segurança, materiais compatíveis. E quanto às emergências? Eu fico tensa, pois já houve uma parada dentro da ressonância e tivemos que remover o paciente para socorrê-lo. Em alguns lugares que eu visito, Lúcia, vejo carrinhos de parada com desfibriladores, macas, cadeiras de rodas e extintores não compatíveis e próximos da sala de exames. O risco é muito grande. Qualquer intercorrência em que um equipamento que não seja compatível entre por engano na sala de exames pode, além de não ajudar, piorar a situação. A minha equipe está ciente que é proibido entrar com estes equipamentos na sala de exames. Eles sabem que temos que levar o paciente ao material de socorro e não o contrário. Por isso, fizemos simulações para treinar a retirada de pacientes da sala de exames e levá-los à zona segura para dar o atendimento. Achei muito boa a ideia de simular a retirada do paciente. Isso poderia ser feito sempre junto com o treinamento anual de segurança. Então, Lúcia, você conhece os materiais, equipamentos e implantes que não são compatíveis? Eu me lembro que existem 3 tipos de materiais segundo a classificação de segurança. Os que não são compatíveis e não devem nem entrar na sala de exames, os que são seguros e não trazem nenhuma restrição, e os condicionais, que não lembro muito bem o que fazer nesses casos. Muito bem, Lúcia. Mas nada muda. Os materiais não compatíveis não podem entrar na sala de exames, mesmo que nenhum exame esteja sendo realizado. E os materiais compatíveis podem entrar, pois não possuem restrições. Porém, os tipos de implantes que causam mais confusão são os implantes condicionais. Mas nós vamos ver que a Philips tem uma solução para isso. Os materiais devem estar identificados com estes símbolos. Se a identificação não estiver presente, devemos considerar que o material não é compatível e não deve entrar na sala de exame. Vocês sabiam que até pulseiras de identificação dos pacientes podem trazer riscos? Mas aquilo não é só um tipo de papel? Normalmente é um papel misturado com plástico, mas o problema são as tintas utilizadas na fabricação. Algumas cores utilizadas podem conter metais, e como ela é fechada formando um arco, pode queimar os pacientes. Como eu faço para saber se o material é compatível ou não? Você deve sempre consultar o fabricante do acessório, do implante ou dispositivo auxiliar. Outra fonte de pesquisa é o site mrisafety.com, que é a maior e mais atualizada base de dados sobre compatibilidade de materiais com a ressonância magnética. Nesses casos, é inútil consultar o suporte do fabricante da ressonância, pois ele não conheceria o acessório, implante ou dispositivo auxiliar em questão. Zonas de segurança. Na dúvida do acessório ser ou não compatível, é melhor nem chegar perto da sala de exames. Pois é, Lúcia. E você sabe que um bom layout também ajuda, e existe um vasto material publicado sobre isso. Por exemplo, na sala dos equipamentos da ressonância, existe o sistema de evacuação de gases, o tubo quench. As portas dessa sala devem abrir para fora, pois se houver um quench e o sistema de exaustão falhar, a pressão criada dentro da sala facilitará a abertura da porta para as pessoas saírem. A nossa atenção começa em planejar o espaço onde o equipamento será instalado. Lembra disso, Antônio? Claro que lembro. Sinalizamos todos os acessos e criamos uma área de exclusão ainda fora da sala de exames, onde não é permitido nenhum material ferromagnético. E também desenhamos as zonas de segurança. Já ficou comprovado que a divisão do setor de ressonância em 4 zonas de segurança garante maiores índices de segurança. Zona 1 é onde não há nenhum risco potencial, nenhuma atração magnética. São as áreas de recepção e de circulação em geral. Zona 2 é a área onde o paciente é acolhido, entrevistado e preparado para o exame. Aqui temos os vestiários e a sala de preparo, mas não apresenta nenhum risco iminente. Zona 3 é a região imediatamente ao redor da sala de exames, onde o campo magnético pode chegar a 5 Gauss, que é o limite de segurança para diversos tipos de implantes. Nessa área estão a sala de comando e, normalmente, a sala de espera interna, onde os pacientes que já estão preparados para o exame esperam a entrada na sala.
Não deve ser permitido o acesso de pessoas com implantes ou materiais não compatíveis com a ressonância, e o acesso do público deve ser restrito. O ideal é que somente pessoal treinado para segurança em ressonância tenha acesso a essa área. Zona 4 é a área restrita da sala de exames de exclusão total de materiais ferromagnéticos. Só o pessoal treinado, pacientes e, eventualmente, acompanhantes devidamente entrevistados poderão entrar. A região delimitada pela linha de 5 Gauss varia não só de equipamento para equipamento, mas é influenciada por tudo que existe em volta do magneto, como móveis, equipamentos, materiais utilizados na construção da sala e o material metálico para a contenção do campo. Por isso, é importante olhar o caderno de projetos de cada instalação para saber quais os limites de segurança. Levar à risca as restrições de cada zona garante a segurança dentro da sala de exame. Mas depois que o paciente está na sala de exames, ainda temos outros riscos. Campo magnético. Spatial Field Gradient. Antônio, eu lembro que já me pediram para dispensar um paciente porque tinha algum tipo de implante com uma restrição de Spatial Field Gradient. O operador nem sabia o que era isso. Sim, Lúcia, quando o paciente tem um implante condicional, é necessário adaptar o protocolo às restrições do material do dispositivo implantado. Para isso, temos que buscar as informações junto ao fabricante do implante ou no site mrisafety.com. Depois de encontrar essas informações, temos que adaptar o protocolo sequência por sequência para as restrições encontradas. E isso consome muito tempo e exige um grande conhecimento dos parâmetros técnicos das sequências. Mas é pior ainda quando o operador não sabe lidar com os parâmetros e faz o exame assim mesmo, colocando o paciente em risco. Muitos profissionais não conhecem os parâmetros de restrição, como, por exemplo, o Spatial Field Gradient, e, consequentemente, não sabem o que fazer para adaptar os protocolos. Eu mesmo não sei exatamente o que significa. Então vamos lá. Em uma tradução livre, o Spatial Field Gradient é a distribuição das forças do campo magnético no espaço. Os equipamentos de ressonância magnética têm um campo magnético principal chamado de B0, geralmente de 1,5 ou 3 Tesla, e que está sempre ligado. Para garantir a qualidade das imagens, todos os fabricantes se esforçam para que o campo magnético seja o mais homogêneo possível. Muitos acreditam que as bordas do magneto são mais seguras, afinal estão fora do aparelho, mas esse conceito está errado. Nas bordas do magneto, a homogeneidade começa a diminuir, aumentando proporcionalmente a variação do campo magnético. Dependendo da posição do paciente no aparelho, os objetos que estão nas bordas sofrem um efeito de torque maior do que se estivessem no centro do magneto. Então, como eu faço para saber se posso ou não fazer o exame? É preciso consultar o manual do usuário, onde existem mapas da distribuição do campo magnético. Depois de encontrar estes mapas, é preciso achar a linha que corresponde à restrição do implante e, finalmente, ver se é possível fazer o exame ou não. Veja que a unidade é de Gauss por centímetro ou de Tesla por metro, ou seja, campo magnético dividido pela posição. Isso não é muito simples, ainda mais com a correria da rotina. Scanwise. A Philips facilitou esse procedimento criando uma ferramenta fantástica chamada Scanwise, que ajuda com todos os implantes condicionais. E como o Scanwise pode ajudar? Na tela de registro dos pacientes, quando você informa que o paciente tem um implante, o Scanwise começará a te guiar, fazendo perguntas sobre todo tipo de implante e quais são as limitações impostas. A primeira pergunta é sobre qual o tipo de implante: compatível, condicional ou incompatível. Lembrando que essas informações devem ser buscadas junto ao fabricante do dispositivo ou no mrisafety.com. A segunda tela perguntará se o implante é compatível com o campo magnético do seu equipamento. A terceira é a tela do gradiente espacial, que mostra o desenho do equipamento com algumas áreas destacadas em vermelho, onde o implante não pode ficar durante o exame. E as seguintes são as de radiofrequência, BDDT e taxa de subida do gradiente. Depois desses passos, você estará pronto para fazer o exame em pacientes com implantes com segurança.
O quadro amarelo mostrará um resumo das condições informadas e você poderá usar seus protocolos de rotina, porque eles são automaticamente adaptados às restrições informadas. Além disso, essas informações serão enviadas para o PAX, para que possam ser consultadas em caso de necessidade. Espera aí, DBDT eu não sei o que é. Bom, D é de delta, ou seja, variação. B é de campo magnético e T é de tempo. Quer dizer que é um parâmetro que controla as variações de campo magnético com o decorrer do tempo. E se tem variação do campo magnético com o tempo, é porque está relacionada com o campo de gradientes. O dBdt é normalmente dado em microtesla milissegundo ou em tesla segundo. Agora entendi. É um parâmetro que limita a utilização de maiores potências de gradiente. Exatamente. Ainda dentro do ScanWise, temos mais um recurso que ajuda muito. É com relação às pacientes gestantes. Sempre me perguntam se é permitido fazer exames de ressonância em pacientes grávidas em qualquer idade gestacional ou se temos que esperar até o 2º trimestre de gestação. Um trabalho feito por Joel G. Ray e seus colegas e publicado em 2016 chegou à conclusão de que não há aumento de risco de nenhum tipo para os fetos, mesmo que o exame tenha sido feito no 1º trimestre de gestação. Contudo, o consenso é de que sempre seja avaliado o custo-benefício do exame e, se possível, que ele seja feito depois de completado o 1º trimestre. E o ScanWise ajuda nisso também? Sim, Antônio. Independentemente da atenção com o tempo da gestação, é necessário limitar o SAR para a gestante. O ScanWise restringe automaticamente a 2 watts por quilograma o depósito de radiofrequência para cada sequência quando a opção gestante é marcada no cadastro. Eu tenho uma dúvida. Como devemos fazer com as funcionárias grávidas? Tem algum risco? Não há nenhum estudo que mostre qualquer tipo de problema para o feto ou para a gestante que trabalhe no setor de ressonância. Em 2013, o Colégio Americano de Radiologia publicou um guia sobre melhores práticas de segurança em ressonância magnética. Lá diz que trabalhadoras gestantes podem fazer suas atividades normais dentro da sala de exames, mas devem evitar permanecer aí durante a execução de exames. Muito bom esse ScanWise. Isso facilita o dia a dia e evita esquecimentos. Quench. Temos mais um avanço importante e é relacionado ao Quench. O quench é quando o equipamento libera o hélio líquido que resfria o magneto em forma de gás, não é? Isso mesmo. O hélio é necessário porque o magneto dos aparelhos é feito de uma liga metálica que assume características de supercondutividade quando em temperaturas próximas a menos 273 graus Celsius. Existem situações de emergência em que é necessário desligar o campo magnético rapidamente. Para isso, o hélio deve ser liberado, provocando o quench. Quando não há mais hélio para fazer o resfriamento, a temperatura interna do equipamento sobe rapidamente. A supercondutividade é interrompida e, consequentemente, extingue o campo magnético. Esse processo acontece em poucos segundos. O quench espontâneo pode ser ocasionado por algum problema no aterramento da gaiola de Faraday, no sistema elétrico do hospital, terremotos ou algum problema no equipamento. Fora essas situações, o quench normalmente é provocado pressionando o botão vermelho, que fica na sala de exames e na sala de comando. Isso deveria ser feito somente em 2 condições. Quando há um incêndio, pois os bombeiros poderiam entrar na sala do magneto com extintores, machados e outros artefatos de metal que seriam atraídos pelo campo magnético, ou quando alguém está preso ao equipamento por algum objeto metálico e está correndo risco de morte. Não há nenhuma outra situação onde o quench deva ser provocado. Em qualquer condição de quench, o hélio é liberado, e para que o equipamento volte a funcionar, é necessário reabastecer o sistema. A maior parte dos equipamentos leva entre 1.500 e 2.000 litros de hélio. O processo para reabastecer o sistema leva alguns dias, pois é necessário que a pressão esteja estabilizada e que o carregamento de hélio seja finalizado. Os prejuízos do equipamento parado, do custo de mão de obra e do hélio são muito altos. Após a recarga, o engenheiro ainda tem que reestabelecer o campo magnético e, eventualmente, calibrar o equipamento.
E este é um procedimento que pode gastar mais um dia. Durante o quench, cada litro de hélio líquido que evapora se expande para cerca de 700 litros de gás. Esse volume total não pode ficar contido no equipamento, pois explodiria. Por isso, existe uma válvula de alívio e um tubo quench, que leva todo esse gás para fora do prédio, em uma área segura. Lúcia, você lembra que já tínhamos conversado sobre os riscos de queimadura por causa de baixas temperaturas e de asfixia? Lembro sim, Antônio. As queimaduras acontecem porque o gás sai a uma temperatura muito baixa. Se esse gás não for expelido para a área externa do prédio pelo tubo quench, ele preencheria a sala e expulsaria todo o ar, causando asfixia em quem estiver dentro. Ingenia Ambition. Pois é, só que a Philips criou uma tecnologia chamada Blue Seal, que reduziu de aproximadamente 1.500 litros de hélio nos equipamentos antigos para 7 litros nos novos. Com isso, mesmo que haja um quench, o equipamento consegue reter o hélio evaporado. Por conta disso, esses equipamentos não precisam de um sistema de evacuação de gases por um tubo quench e nunca precisam ser recarregados. Outra vantagem no caso de um quench é que o equipamento consegue recomprimir o gás hélio em líquido novamente, deixando o equipamento pronto para reestabelecer o campo magnético. O equipamento é dotado de um sistema de inteligência artificial que faz tudo sozinho. O operador apenas tem que autorizar. Se eu entendi bem, em um caso de quench, agora não há mais gasto nenhum e dá para seguir com a rotina normal. É isso mesmo? Quase isso. Na verdade, recomprimir o gás hélio e subir o campo magnético pode demorar de algumas horas até um dia. Mas em comparação com os equipamentos antigos, que demoravam no mínimo 3 dias, é uma evolução fantástica. E sem os riscos de queimadura e asfixia, porque o gás hélio não é expelido. Maravilhoso, mas como eles conseguem fazer isso? É uma redução muito grande na quantidade de hélio. Eles criaram uma tecnologia chamada microcooling, que ao invés de mergulhar todo o magneto em hélio líquido, faz com que 7 litros circulem e resfriem somente as partes que precisam ser resfriadas. Antes, quando uma enceradeira, cadeira de rodas, carrinhos de anestesia ou qualquer outro objeto ficava preso ao equipamento, era preciso chamar um engenheiro para baixar o campo magnético para tirar o objeto. Depois disso, o campo podia ser restabelecido. Esse processo podia demorar de 3 a 4 dias, dependendo da disponibilidade do engenheiro e dos equipamentos que ele necessitava para realizar todo esse processo. Com o Blue Seal e o microcooling, o processo de subir e baixar o campo fica muito mais fácil, rápido e seguro, e pode ser feito de forma remota por um engenheiro. Bem legal isso. Ainda falando em segurança, se formos incluir a segurança diagnóstica na conversa, teríamos muito mais novidades para falar, como as supressões de gordura com o M-Dixon, a supressão do sinal do sangue circulante com T1 Black Blood, a correção de movimentos com o Multivane XD e o 3D Vane, a redução de artefatos metálicos com o OMAR, as sequências de quantificação para fígado e coração, o sweep para diferenciação entre hemosiderina e calcificações, a elastografia hepática e muitos outros, como os grandes avanços nas técnicas de difusão. Tudo isso ajuda o radiologista a conclusões mais precisas e certeiras. SAR, Specific Absorption Rate. Mudando de assunto, o Antônio já me explicou esse negócio de SAR, mas eu não me lembro muito bem. SAR é uma sigla que significa Specific Absorption Rate, ou taxa específica de absorção. E o que é isso? Vamos lá. Nos exames de rotina de ressonância, nós enxergamos basicamente os prótons de hidrogênio que nosso corpo tem em grande quantidade. Cada um desses prótons tem seu próprio campo magnético, ou seja, pequenos ímãs. Cada um está apontando para um lado, de forma caótica. Podemos dizer de forma simplificada que quando colocamos o paciente dentro da ressonância, esses campos se alinham com o campo do aparelho. Até esse momento não temos condição de formar nenhuma imagem. Para que seja possível capturar dados e transformá-los em imagens, precisamos que esses prótons sejam capazes de sair do alinhamento do magneto e depois que retornem novamente ao alinhamento. Para conseguir isso, nós temos que enviar energia ao próton para que ele vença a força do magneto. E o equipamento faz isso através de pulsos de radiofrequência.
Esses pulsos de radiofrequência são ligados e desligados muitas vezes durante o exame, em sincronia com os gradientes que tínhamos visto antes. Então, quando o paciente está dentro da ressonância, os prótons estão alinhados com o magneto. Quando ele recebe a energia do pulso de radiofrequência, ele sai do alinhamento do magneto. No instante em que o pulso é desligado, o próton devolve parte dessa energia ao ambiente e se alinha novamente com o magneto. A energia que o próton devolveu é recebida pelas bobinas, e um sofisticado sistema de captação converte essa energia em imagens. Contudo, parte dessa energia é transformada em calor. Daí vem o conceito de SAR, ou seja, é a energia absorvida pelo corpo aumentando a temperatura. A unidade de medida dessa energia absorvida é watts por quilograma. Qual o limite seguro para o SAR no paciente? Existe uma legislação específica que limita a quantidade de SAR que pode ser absorvida pelo paciente. Para isso, são utilizados algoritmos que levam em conta a bobina de transmissão que será utilizada, a região anatômica, o peso, a idade, a temperatura basal do paciente e a temperatura e umidade ambientes, além dos parâmetros técnicos que compõem a sequência utilizada. Esses dados de temperatura e umidade do ambiente não são medidos pelo equipamento. O software da ressonância assume que estão de acordo com as especificações. Por isso que é importante um rigoroso controle do ar-condicionado. Imagine que o caderno de projetos do equipamento peça para que a sala de exames trabalhe sempre entre uma faixa de 18 e 22 graus centígrados. Isso significa que o software leva em conta esta faixa. Se a temperatura estiver fora desse padrão, os cálculos estarão errados. Isso que você falou da bobina é verdade. Sempre que usamos a bobina de coluna, os pacientes transpiram mais. Na verdade, a bobina que pode provocar aquecimento é a de transmissão de radiofrequência. Nos exames de coluna, assim como na maioria dos outros, a bobina que está transmitindo radiofrequência é chamada de Q-body. As outras todas, com raras exceções, estão apenas lendo o sinal emitido pelo corpo do paciente e, por isso, não devem provocar aquecimento pelo efeito de radiofrequência. Então, por que os exames de coluna lombar aquecem mais? É que a região lombar tem mais massa e, consequentemente, mais prótons que interagem com a energia de radiofrequência que recebem. Se há mais prótons e mais energia, há também maior aumento de temperatura. O mesmo raciocínio é válido para o peso do paciente. Quanto maior o peso, maior a quantidade de energia absorvida. Por isso é importante colocar o peso correto do paciente durante o cadastro dos dados. Dados errados levam a cálculos errados. Entendi a questão do peso, mas por que a Q-body esquenta mais que as outras? É porque a Q-body transmite energia para uma parte maior do corpo, em comparação com uma bobina de transmissão e recepção de joelho, por exemplo. Se mais massa recebe energia, maior será o acúmulo de energia e, consequentemente, maior a elevação de temperatura. Ok, agora entendi. Voltando a falar dos limites de SAR, a legislação estipula os limites máximos da seguinte forma. Para a cabeça, o limite máximo é de 3,2 watts por quilo. Para o tronco, é de 10. Extremidades, 20. E para o corpo inteiro, é de 4 watts por quilo. Claro que precisamos conhecer esses níveis. De qualquer modo, o equipamento não permite que eles sejam ultrapassados. Existem 3 modos de operação do equipamento em relação aos níveis de SAR. Os 2 primeiros podem ser selecionados pelo operador. O último é restrito para pesquisas e não pode ser acessado pelo usuário, mesmo que ele queira. O modo normal de operação, ou só modo normal, permite atingir níveis de SAR de 2 watts por quilo. Isso corresponde à energia suficiente para aquecer em meio grau centígrado a temperatura corporal, se a sequência durar 6 minutos. Ao atingir o modo de operação de primeiro nível controlado, modo controlado, o operador é avisado por uma mensagem que aparecerá na tela junto ao indicador de nível de SAR. Esse é um alerta para o operador manter o monitoramento mais efetivo sobre o paciente. Por norma, esse nível exige supervisão médica, pois a energia emitida é suficiente para aumentar em até 1 grau centígrado a temperatura corporal se a sequência durar 6 minutos. O último ou segundo nível controlado não pode ser alcançado pelo operador.
Somente em condições de pesquisa, com chaves especiais e senha, é possível acessar esse limite. Se o equipamento faz todo este controle, por que ainda existem casos de queimaduras? Bom, isso é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar dar uns exemplos. O primeiro caso, temos um paciente magro, sem febre e que vai fazer um exame do joelho que não demora mais do que 10 minutos. É usada a bobina de joelho de transmissão e recepção. A temperatura e a umidade da sala estão dentro das especificações. O paciente está utilizando a roupa privativa do setor e nenhum cobertor foi utilizado. O paciente foi posicionado corretamente, sem contato direto com os cabos das bobinas. Esses cabos estão paralelos ao magneto. E, finalmente, a ventilação foi ajustada de forma correta e os dados do paciente foram inseridos sem erros. Nesse caso, todos os fatores contribuem para que os níveis de energia sejam muito baixos. Além disso, a troca de calor com o ambiente é facilitada, porque a roupa permite que o paciente transpire e a circulação de ar ajude no resfriamento. Tudo maravilhoso. No segundo exemplo, temos todas as condições opostas. É uma paciente obesa que tem ascite e usa de beta-bloqueadores de anfetamina. Está com febre e vai fazer exame de coluna dorso-lombar com contraste. O tempo total do exame será de aproximadamente 40 minutos. A paciente está sedada e o anestesista insiste em colocar um cobertor térmico. Os dados do peso da paciente eram os coletados no momento da internação, mas após isso, os rins deixaram de funcionar corretamente. A paciente começou a acumular muito líquido e seu peso aumentou significativamente. Aqui temos as condições absolutamente opostas, onde todos os fatores contribuem para um aumento de temperatura. Por mais que o software do equipamento seja avançado, ele não consegue levar tudo isso em conta. Por isso, o operador tem que estar sempre ciente das condições do paciente e atento a todos os detalhes. É mesmo. Não teria como o aparelho saber de tudo isso. É verdade, mas nas versões mais novas dos equipamentos Philips, o operador tem uma informação adicional que ajuda tremendamente. E qual é, Marcos? Bom, como eu disse, o SAR é aquele parâmetro que mostra que o paciente poderia aquecer se fosse submetido a uma determinada sequência por 6 minutos. O problema é que cada sequência tem um nível de SAR diferente, e dificilmente alguma dura 6 minutos. Por isso, é difícil para o operador saber se está dentro de um limite aceitável. Além disso, o SAR não mostra a somatória da energia absorvida para que se chegue a um resultado final. SEED, Specific Energy Dose. De fato, não há problema em fazer uma ou outra sequência com o SAR um pouco mais alto, ou eventualmente até um exame inteiro utilizando o primeiro nível controlado, desde que não seja um exame longo. O problema é quando temos somente a informação de SAR. O efeito final é desconhecido. Por isso, a Philips introduziu um novo indicador, chamado SEED, Specific Energy Dose, ou dose específica de energia. E qual é a vantagem de ter mais um parâmetro? O SEED mostra o acúmulo de energia do exame completo, levando em conta os parâmetros do SAR e o tempo de duração de cada sequência. O melhor é que mostra tudo isso no começo do exame, ou seja, é possível ajustar o protocolo caso o SEED final seja maior do que o desejado. E tem mais. Durante o exame, esse gráfico mostra a situação atual, com a energia acumulada e o quanto está previsto até o final. E se alguma sequência for acrescentada ou retirada, os valores serão atualizados automaticamente. Com o SAR isso não acontece. O aparelho só mostra o valor para cada sequência e o operador tem que intuir se a soma será aceitável. Entendi. Mas eu vi que a unidade do SEED é diferente do SAR. Como o operador vai saber quando está ultrapassando os limites? Tanto o SAR como o SEED levam em conta o peso do paciente. Além disso, o aparelho mostra os limites do acúmulo de energia, e se o SEED chegar a 3,5 kJ por quilograma, a cor da barra muda de cinza para amarelo, e um símbolo vermelho aparece antes da palavra SEED. Então, quando chega a esse valor, o equipamento não deixa continuar o exame. Não é bem assim. Embora a informação de SEED seja muito mais útil do que a de SAR, o equipamento não detecta a situação clínica do paciente e nem as condições do ambiente.
3,5 kJ por quilograma é um valor considerado seguro. A partir daí, é necessário um monitoramento mais próximo do paciente. Ele pode começar a transpirar e até sentir algum desconforto. A Philips recomenda não ultrapassar 3 kJ por quilograma para pacientes em geral. Para os que tenham problemas na função termorreguladora, o recomendado é não ultrapassar 2 kJ por quilograma. Em pacientes saudáveis, o desconforto mais intenso começa a partir de 7 kJ por quilograma. Por isso, sempre que esse valor for ultrapassado, uma mensagem será mostrada no início de cada nova sequência. Essa mensagem diz que o valor máximo recomendado foi ultrapassado e dá a opção de modificar as próximas sequências ou de continuar sem alterar nada. O bloqueio somente acontecerá se o valor de SID chegar a 14,4 kJ por quilograma, que é o valor especificado pela International Electrotechnical Commission, IEC, como recomendação. Ok, mas o que eu posso mudar se o SID ficar muito alto? Além de monitorar melhor o paciente e checar se a ventilação está ok, existem diversos parâmetros que podem ser alterados nas sequências para que a energia emitida seja a menor possível sem alterar a qualidade de imagem. Entre eles estão o fator turbo, o SAR Mode, o B1 Mode e o Refocusing Control. Sense e Compressed Sense. Temos também os métodos de aceleração de aquisição baseados em subamostragem de dados, como o Sense e principalmente o Compressed Sense. Eles diminuem o tempo total do exame, reduzindo a quantidade de dados adquiridos. Consequentemente, o total de radiofrequência aplicado será proporcionalmente menor e a energia acumulada também. Por outro lado, métodos de aceleração como o Multiband Sense podem aumentar os níveis de acúmulo de energia, já que, nesses casos, 2 ou mais cortes são excitados ao mesmo tempo. Com isso, a quantidade de energia aplicada é praticamente a mesma, mas acontece em um tempo menor. Isso não dá tempo para que o corpo do paciente perca o calor gerado. Nos equipamentos Philips, esse método só está disponível para sequências de tractografia e em exames funcionais, pois esses tipos de sequência têm níveis muito baixos de radiofrequência. Outro ponto importante é que em alguns poucos tipos de sequências é difícil reduzir o SAR ou SID sem comprometer a qualidade e/ou o tempo das sequências. Nesses casos, a recomendação é intercalar sequências com altos e baixos níveis de depósito de energia. Muito bom! Então, com isso, irão acabar os casos de queimaduras na ressonância. Mais uma vez, a história não é bem assim. Dificilmente há algum caso de queimadura somente por SAR ou SID altos. Nesses casos, normalmente há apenas um desconforto que é proporcionalmente maior com o aumento da energia emitida. Posicionamento do paciente. O que causa as queimaduras, então? A maior parte dos casos de queimaduras são causados por erros de posicionamento, mas podem ser também por problemas no isolamento dos cabos. Como assim? A posição do paciente interfere nisso? Sem dúvida. Por exemplo, nenhum cabo que transmita energia, como os das bobinas ou do VCG, devem estar em contato direto com a pele do paciente. Essa é uma das principais causas de queimaduras. Os cabos da campainha e do fone de ouvido não têm material condutivo. Eles são apenas tubos de borracha com ar no interior. Por isso, o contato direto não representa risco. Além dos cabos, o contato de pele com pele também tem que ser evitado. Ah, então agora você vai me explicar isso de contato pele com pele, certo, Marcos? Certo, Lúcia. Lembra quando falei dos pigmentos das tatuagens que conduzem energia e que por isso podem aquecer? Algo semelhante acontece com a pele, porque ela conduz energia. Não muito bem, mas conduz. Quando um campo magnético oscilante, como o campo B1, é aplicado, uma corrente elétrica é gerada no paciente, e quanto maior a variação do campo, maior será a corrente gerada. Esse é o mesmo princípio utilizado no alternador dos carros, que gera a energia elétrica necessária para o funcionamento. Nós já vimos que o campo de gradientes varia com a posição dentro do magneto. Afinal, é exatamente esta sua função. Portanto, um paciente adulto, sob sua ação, experimentará uma maior variação de campo magnético em comparação com um bebê,
E com isso, uma quantidade maior de corrente elétrica será gerada. Quando falamos em corrente elétrica, parece que o paciente sentirá um choque ou algo parecido, mas isso não acontece. Trata-se apenas de uma movimentação de elétrons que tem uma pequena carga elétrica, que por sua vez é a definição de corrente elétrica. Esse processo é normal e não pode ser evitado, mas pode ser controlado. Ok. E como é o controle disso, Antônio? Normalmente, nós não temos como alterar a área que será exposta à variação do campo B1, mas nós conseguimos mudar a amplitude de atuação desse campo através do parâmetro B1 mode. Dessa forma, limitamos a variação máxima entre as extremidades da bobina de gradientes, diminuindo a energia. Isso mesmo, Antônio. Outra providência é evitar que durante o posicionamento, partes do corpo entrem em contato umas com as outras, formando arcos. Por exemplo, um paciente mantém o dedo indicador e o polegar juntos durante o exame. Isso formará um arco por onde uma corrente elétrica passará assim que os gradientes forem acionados. Esse arco é pequeno e por isso ficará exposto a uma pequena variação do campo B1. Consequentemente, a corrente elétrica gerada será igualmente pequena. No segundo exemplo, o paciente é posicionado de modo que os dedos dos pés se toquem. O arco gerado é consideravelmente maior, já que percorre os membros inferiores por completo. A variação do campo magnético entre as extremidades do arco formado será bem maior, e por isso a corrente criada será mais intensa. Correntes maiores significam que há mais movimento de cargas elétricas e, consequentemente, mais geração de calor. Ok. Entendi que a quantidade de energia é maior em áreas maiores, mas ainda não entendi isso de contato pele com pele. Aí entra um outro ponto que temos que conhecer, que é a resistência. Quando elétrons passam por algum material que apresenta alguma resistência à sua circulação, gera calor no material. Esse é o princípio da resistência do chuveiro elétrico, por exemplo. No caso da ressonância, a corrente elétrica encontra uma certa resistência para circular pelo corpo, mas essa resistência é muito maior nos pontos de contato pele com pele, e é por isso que o aumento de temperatura é muito maior nesses pontos. Agora eu entendi por que o Antônio sempre usa lençóis ou espumas para separar as pernas e braços dos pacientes e pede que eles não cruzem as mãos. Por falar nisso, você já deve ter percebido que quando pedimos para o paciente deixar as mãos sobre o peito sem cruzá-las, 1 minuto depois as mãos estão cruzadas? É verdade, parece automático. Eu aprendi com um cliente uma boa medida para evitar isso. É só dar ao paciente uma argola plástica com aproximadamente 15 centímetros de diâmetro para que ele segure durante o exame. O plástico não conduz eletricidade e o paciente terá o que fazer com as mãos. Ainda com relação ao posicionamento, que cuidados adicionais devemos tomar? Os cabos das bobinas devem correr sempre paralelamente ao eixo do magneto e não devem formar arcos. É importante tomar cuidado para que os lençóis, cabos, extensões, cânulas, equipamentos de soro, coletores de urina ou secreções e principalmente mãos e pés não fiquem presos durante os movimentos da mesa. Para isso, existem acessórios que ajudam a posicionar todos esses itens de forma segura. Tela e luz de posicionamento. Os fabricantes de equipamento estão sempre buscando formas de melhorar o fluxo de trabalho e a atenção dos pontos críticos. Por isso, alguns equipamentos da Philips agora contam com uma tela dentro da sala de exames. Nessa tela, aparecem os dados do paciente para conferência uma última vez, imediatamente antes de iniciar o exame. Essa conferência é fundamental e ter os dados próximos e de fácil visualização ajuda bastante. E mais, temos informações sobre o posicionamento do paciente, posicionamento das bobinas e também sobre colocação de eletrodos. É possível ver a duração aproximada do exame e se o paciente será instruído a fazer apneias. Nossa, que bom! Isso facilita bastante. Aproveitando que estamos falando sobre aprimoramentos nos equipamentos, vocês já repararam que existe um aviso junto à luz de posicionamento? Eu sei que tem alguma relação com o tipo de luz usado. É isso aí. Na maior parte dos equipamentos, a luz de posicionamento é um laser que possui uma norma específica, exigindo que a exposição direta nos olhos seja evitada.
Por isso, sempre peça para que o paciente feche os olhos ao utilizar o laser de posicionamento e reduza o tempo de exposição ao mínimo necessário. Proteção para os ouvidos. Legal. Agora já falamos tudo sobre segurança e estamos prontos para fazer mais exames. Ainda não. Faltam alguns detalhes importantes, como a proteção para os ouvidos. É verdade, tinha me esquecido. Em geral, o barulho é maior para os gradientes mais potentes, mas a intensidade desse barulho também varia muito dependendo do tipo de imagem que está sendo adquirida. Em condições normais, os níveis de barulho podem ultrapassar facilmente os 90 decibéis, sendo que 100 decibéis equivalem ao barulho de uma britadeira. Ou seja, causa um grande desconforto e é potencialmente prejudicial às estruturas da orelha interna. Pensando nisso, a Philips desenvolveu um recurso chamado Comfort Tone. Com ele, todas as sequências passam a fazer menos barulho, inclusive as sequências de calibração e de difusão, que normalmente são as mais barulhentas. O Comfort Tone altera o perfil do gradiente aplicado, reduzindo em até 80% o ruído, isso sem alterar significativamente a qualidade da imagem ou o tempo de aquisição. Efetivamente, na maior parte das sequências, o tempo é o mesmo. Então não preciso mais me preocupar com a proteção acústica dos pacientes? Mesmo com esses recursos, ainda temos que cuidar da audição dos pacientes, e alguns tipos de pacientes são ainda mais sensíveis. Um exemplo: crianças e pacientes sob sedação precisam de cuidados adicionais. Por isso, nesses casos, devemos aplicar dupla proteção. Mas por quê? Os pacientes sedados não estão escutando nada. A proteção auditiva não é só para o conforto dos pacientes, mas também para proteger a estrutura interna da orelha. Quando estamos acordados e um ruído alto atinge nossos ouvidos, a musculatura que tensiona o tímpano se contrai, reduzindo o efeito do barulho sobre os ossículos. Porém, quando estamos sob sedação, essa musculatura toda fica relaxada. Isso fará com que o barulho tenha um efeito pior sobre as delicadas estruturas do ouvido. E os efeitos da exposição a ruídos fortes também são acumulativos. E os profissionais que trabalham no setor muitas vezes têm que ficar na sala durante os exames. Por isso, a proteção desses profissionais não pode ser negligenciada. PNS – estimulação de nervos periféricos. Ok, agora já revisamos tudo, vamos voltar à nossa rotina. Isso. Já falamos de quase todos os pontos relativos à segurança e que são específicos da ressonância. Falta algum ainda? Falta o PNS – Peripheric Nerve Stimulation, ou estimulação de nervos periféricos. Verdade, tinha me esquecido disso. E o que é isso? Como já falamos, quando o gradiente do equipamento começa a pulsar, correntes elétricas passam a circular pelo corpo do paciente. Se essas correntes percorrerem os nervos, é possível que eles recebam um estímulo que pode se converter em movimentos involuntários. Quer dizer que o paciente pode se mexer sem querer durante o exame por causa do funcionamento da máquina? Isso mesmo. O paciente pode sentir alguns pequenos espasmos musculares durante o exame. E quanto mais potentes os gradientes, maior a possibilidade disso acontecer. Mas eu já fiz exame de ressonância e não senti nada. De fato, isso não acontece com todos os pacientes ou com todos os tipos de exames. Das sequências de rotina, as que mais costumam provocar algum estímulo assim são as difusões. Uma vez eu entrei na máquina para fazer uns testes e senti o músculo da barriga mexer no mesmo ritmo dos barulhos. É exatamente essa a sensação. Mas caso isso incomode muito o paciente, é possível diminuir esse efeito através de um parâmetro chamado PNS. Contraste.
Muito bem, agora sim estamos prontos para colocar o paciente em sala. Nesse exame, precisaremos utilizar contraste, mas vira e mexe temos dúvidas quanto à quantidade. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, vamos lá. O contraste que utilizamos hoje em dia na ressonância magnética é a base de uma substância chamada gadolínio. Infelizmente, pouca coisa é consenso em relação ao contraste em ressonância, mas alguns pontos em que todos concordam são: só utilizar contraste após avaliar cuidadosamente os riscos e benefícios. Utilizar a mínima dose possível que permita avaliar as lesões ou estruturas de forma segura. O gadolínio é bastante tóxico para o organismo e não pode ser administrado em sua forma livre. A indústria farmacêutica utiliza alguns tipos de quelantes que encapsulam a molécula de gadolínio, evitando que o organismo a absorva. Existem basicamente dois grupos de quelantes, os lineares e os macrocíclicos. O consenso hoje em dia é de que os quelantes macrocíclicos são mais seguros do que os lineares, pois a possibilidade de o gadolínio libertar-se desse tipo de quelante, causando danos ao organismo, é muito menor. Vários países não permitem mais a comercialização e administração de contrastes à base de gadolínio com quelantes lineares, mas isso ainda não é um consenso. As reações adversas iniciais aos meios de contraste à base de gadolínio são raras. Normalmente se restringem à sensação de frio ou calor local, náuseas, vômitos ou cefaleia. Reações alérgicas graves são ainda mais raras, sendo na ordem de 0,7% para as mais simples e de 0,0025% para as mais graves. O contraste não é recomendado para pacientes gestantes, embora não existam estudos comprovando qualquer efeito nocivo. Algumas bulas de contraste recomendam que a amamentação seja suspensa por alguns dias, sem dizer quantos. Outras recomendam suspender por até 72 horas. E existem bulas que relatam não haver a necessidade de suspender. O Colégio Americano de Radiologia e a Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital recomendam que a amamentação seja suspensa por 24 horas após a administração do contraste. Nesse período, o leite deve ser colhido e desprezado. Essa parece ser uma recomendação segura, muito mais sensata e fácil de implementar. Os eventos de extravasamento podem gerar problemas de baixa intensidade, não sendo necessária nenhuma medida além da aplicação de compressas com água gelada 3 vezes ao dia por até 3 dias, sempre tomando cuidado para não queimar a pele. É necessário monitorar o paciente, verificando se não aparecem sinais de ulceração ou necrose. Esse monitoramento pode ser via telefone para pacientes mais esclarecidos ou presencialmente, caso persista alguma dúvida. Em casos de complicação, um cirurgião vascular deve ser contatado. Mas os médicos sempre ficam com medo de injetar contraste em pacientes com problemas renais. A fibrose sistêmica nefrogênica, também conhecida como dermopatia fibrosante nefrogênica, é uma condição rara que pode ocorrer apenas em alguns pacientes com disfunção renal. Além das lesões cutâneas, essa síndrome inclui fibrose no sistema músculo-esquelético, articulações, fígado, pulmão e coração. Ela é desencadeada pelo uso de meios de contraste à base de gadolínio em alguns pacientes com insuficiência renal crônica ou aguda. Essa síndrome é muito perigosa e até mesmo fatal. Uma vez instalada, não existe tratamento efetivo. Nesse tipo de paciente, todo o cuidado deve ser tomado. Se necessário, os contrastes macrocíclicos são mais seguros e, por isso, são os recomendados. Não há um consenso absoluto sobre as restrições ao uso do gadolínio. A tendência é que pacientes com o clearance de creatina maior do que 30 exigem menos cuidados. No Brasil, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Radiologia recomenda que em pacientes com clearance menor do que 15, o uso do contraste seja evitado. Eu ouvi falar algo sobre depósito permanente de gadolínio em alguns tecidos. Realmente, alguns estudos mostram que vários tipos de tecidos do nosso corpo retêm o gadolínio por longos períodos, como, por exemplo, os núcleos dentados, ossos e pele, entre outros tecidos. Embora não haja nenhuma comprovação de que esses depósitos causem alguma consequência, desde que eles foram descobertos, a utilização de contrastes lineares passou a ser ainda mais restrita, já que esses depósitos aparentemente acontecem em quantidade muito menor quando se utilizam contrastes macrocíclicos.
Os efeitos do acúmulo de gadolínio, se é que há algum, ainda precisarão de estudos de longo prazo para que se chegue a alguma conclusão definitiva. Além das recomendações que vêm do FDA e da Sociedade Europeia de Radiologia, sempre devemos seguir também a orientação do fabricante do contraste sobre as doses recomendadas e sempre utilizar os valores que forem mais restritivos. Também não há uma dosagem padrão para todos os contrastes, porque cada um tem uma concentração diferente e suas estruturas moleculares diferem umas das outras. É por isso que a Philips criou o Contrast Card. Para usar esse recurso, temos que cadastrar os dados dos contrastes a serem utilizados pelo serviço e o software calcula a dose baseado no peso do paciente informado no cadastro. Nossa, que prático! Então não precisamos mais calcular a dose? Isso mesmo. O software fará o cálculo automaticamente. É até possível criar e salvar rotinas para exames com doses menores, como nos exames de hipófise, ou maiores, como nos exames de coração. Tenho mais uma dúvida em relação ao contraste. O paciente precisa estar em jejum? Em geral, as bulas dos contrastes não têm nenhuma recomendação sobre a necessidade de jejum, assim como os manuais de procedimento da Sociedade Europeia e do Colégio Americano de Radiologia também não falam nada sobre esse assunto. Contudo, sabemos que uma das reações mais comuns logo após a injeção do contraste é a náusea ou o vômito. Por isso, é considerada uma boa prática solicitar 4 horas de jejum. Agora é minha hora de entrar em ação. Eu sempre insisto com a equipe para que usem pelo menos luvas de procedimento para fazer as punções. É o mínimo, Lúcia. Não é aceitável que um profissional de saúde não cuide de si próprio. As luvas são mandatórias tanto no momento da punção quanto ao retirar o acesso utilizado. Além disso, pensando não só na segurança, mas também no fluxo de trabalho, o ideal é que a punção seja feita antes de iniciar o exame, preferencialmente fora da sala de exames, sempre que o contraste for necessário. Mas como puncionar fora da sala pode influenciar na qualidade do exame? Para que o médico consiga comparar as imagens feitas sem o contraste com as contrastadas, é importante que elas sejam feitas com o paciente exatamente na mesma posição. Mas dificilmente alguém fica imóvel quando a mesa se move e alguém fala com ele ou começa a manipulá-lo. Agora imagine quando ele sente uma picada. Veja que a resolução das imagens que fazemos é, na maior parte dos casos, submilimétrica, e por isso um pequeno movimento já faz diferença. Pensando por esse lado... Muitas vezes os médicos pedem para fazer subtração das imagens e quando o paciente sai da posição, o resultado fica ruim. Exatamente, Antônio. Estamos lidando com pessoas que não estão completamente saudáveis, senão não estariam fazendo exames. Por isso, se o paciente já estiver puncionado durante todo o procedimento, será mais fácil socorrê-lo caso tenha algum problema, mesmo que não esteja relacionado com o exame, como uma convulsão ou uma parada. E a produtividade aumenta, porque o equipamento não fica parado durante o exame para a punção e injeção do contraste. Ferramentas de produtividade. O difícil é dar conta disso tudo e ainda ter que aumentar a produtividade. A carga de trabalho dos operadores realmente tem aumentado bastante, e isso faz com que, muitas vezes, a atenção aos procedimentos de segurança sejam negligenciados. Mas existem outros recursos que, indiretamente, podem ajudar nisso também. O Smart Exam é uma ferramenta de programação dos exames que utiliza a inteligência artificial. Ela garante que os exames sejam programados sempre da mesma forma, respeitando as variações anatômicas e independente da experiência dos operadores. Mas essa não é a única ferramenta. Diversos procedimentos de pós-processamento podem ser automatizados através do inline processing. Assim como o envio de imagens para o PACS também pode ser feito automaticamente. O Auto Voice dá as instruções de respiração e os avisos de movimento de mesa aos pacientes. A próxima sequência durará 1 minuto. Você terá que prender a respiração durante a próxima sequência. Vamos começar a próxima sequência. Fique parado enquanto a mesa se move. E especialmente nos exames de abdômen e coração, isso é uma ajuda enorme. E existe também o Smart Select, que seleciona as bobinas e os elementos que serão usados para cada sequência a partir de um algoritmo. Essa escolha é feita levando em conta quanto cada elemento contribui com o sinal.
Tudo isso dá ao operador mais tempo para se dedicar não só à segurança, mas também e principalmente ao paciente. Agora eu acho que já cobrimos todos os pontos importantes. Na verdade, a atenção ao paciente não pode acabar quando termina a última sequência. Ainda temos que garantir que o paciente saia bem do setor. Por isso, é importante prestar atenção às condições gerais do paciente após o exame, acompanhá-lo ao vestiário e na saída também, até que ele esteja com o acompanhante. Lembrando que para pessoas que ficam perto ou dentro do equipamento, o campo magnético da ressonância não causa nenhum efeito biológico permanente. O máximo que pode acontecer com o paciente é sentir vertigens, gosto metálico ou ver pequenos flashes de luz. Alterações no traçado de VCG também são comuns, mas tudo isso passa assim que o paciente é retirado do equipamento. Segurança de dados. Bem, nós somos responsáveis pelo sigilo dos pacientes. Esses dados incluem nome, idade, sexo, sintomas, histórico clínico, entre outros dados adquiridos. Uma das quebras desse sigilo é a publicação de imagens de exame nas redes sociais. Eu entendo que a intenção normalmente é compartilhar casos interessantes ou patologias raras, mas as pessoas têm direito ao sigilo. Existe um novo código que rege as regras de proteção de dados que vários países já estão transformando em leis, e muitos outros estão no processo de implementação. Essas regras e leis são bastante rigorosas e nós devemos respeitá-las. As imagens e outros dados só podem ser usados para fins científicos de treinamento ou divulgação se o paciente autorizar por escrito. Por isso, muitos serviços estão incluindo nos seus questionários uma solicitação de autorização de uso das imagens. Bem, agora cabe a nós montarmos um plano de treinamento contínuo. E colocar tudo isso em prática. Contem comigo e com a Philips se precisarem de ajuda ou se tiverem qualquer dúvida.